Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Rádio Nerd, episódio de número, deixa eu ver aqui, 185, já hein, episódio de número 185, para falar das, vamos dizer assim, notícias desta semana que passou. Eu sou o Daniel Nascimento e desde já agradeço pela sua audiência no programa de hoje. Hoje sem o Bernardo Lopes, ele tem aí uns compromissos, tá aí quase aí chegando na sua formatura, então aumenta aí os compromissos. Mas na semana que vem, acredito que ele vai estar aqui com a gente. Bom, programa de hoje, vamos falar sobre Gen V, a série que é do mundo do universo de The Boys, que estreou aí a sua segunda temporada nesta semana que passou. E como fizemos na primeira temporada, também vamos comentar aqui a segunda temporada. E é bom lembrar, antes da gente começar a fazer aí os comentários sobre esses 3 primeiros episódios de Gen V. Gen V lançou aí 3 episódios de uma vez, como fez também na temporada anterior. Vamos comentar agora no início e depois só vamos comentar no final, né? A não ser que aconteça algo extraordinário. Para você que está chegando pela primeira vez aqui, é como o Rádio Nerd faz quando estamos falando sobre séries. Nunca comentamos semana por semana aqui, né? Alguns canais fazem, mas o Rádio Nerd, ele comenta o início e comenta o final, a não ser que aconteça algo extraordinário, tudo bem? Para você que está chegando pela primeira vez, você vai ficar sabendo. Agora, quem está aqui há mais tempo pode achar que é repetitivo, né? Mas a audiência, ela é rotativa, então é por isso que a gente tem que sempre estar falando, dando esses recados, vamos dizer assim, recados paroquiais. Vamos lá, então, que depois da gente comentar sobre o Gen V, depois do Rádio Nerd, de eu, Daniel Nascimento, né, hoje solo, comentar sobre Gen V, eu vou estar falando também sobre a Marvel, né, não sobre Doomsday, mas sobre a Tatiana Maslany, que é a atriz que faz a She-Hulk, que lançou nessa semana um boicote contra a Disney Plus. Disney Plus, que está a série da She-Hulk, ou seja, ela está boicotando o próprio trabalho que ela fez. Vamos estar comentando sobre isso também e sobre os futuros da personagem no universo da Marvel. Será que ela vai voltar? A personagem vai estar aí de volta em Doomsday ou em Vingadores Guerra Secretas? Enfim, vamos estar comentando neste programa de hoje sobre isso também. Então vamos lá, vamos começar? Vamos falar primeiro sobre Gen V, que é o assunto principal desta semana, do episódio de hoje, comentando aí os 3 primeiros episódios. Pegando aqui minha colinha para falar sobre Gen V. Primeira coisa que vem a pergunta é: manteve a mesma expectativa do primeiro? Manteve a mesma qualidade, na verdade, né, na expectativa, a mesma qualidade da primeira temporada? Bom, eu acho que não, assim, o universo de The Boys, ele vem perdendo tração ao longo das temporadas, né? E com Gen V tá acontecendo a mesma coisa. Isso não tira, vamos dizer assim, não tira a qualidade de ser ainda uma série interessante. Eu ainda acho a série bastante interessante, embora tenha alguns pontos que a série pecou bastante esses 3 primeiros episódios. E não só a série, mas o universo de The Boys, ele vem pecando nas últimas temporadas também. É só você voltar aí atrás, pegar aí os nossos comentários aqui do Rádio Nerd sobre The Boys, que você vai ver que tem uma decaída, a série ela tá perdendo, volto a dizer, perdendo tração, porque ela tá meio que abraçando
apenas um lado, e eu vou explicar mais à frente. Mas com Gen V tá acontecendo a mesma coisa também, tá? O que era legal em The Boys? Vou explicar já de uma vez, né? Eu falei que ia explicar mais à frente, mas eu vou explicar agora de uma vez. O que tá acontecendo em The Boys? Em The Boys, quando The Boys começou, era uma crítica geral. Então se criticava o sistema, se criticava as grandes corporações, mas também criticavam as pessoas que faziam parte do sistema. O que é o sistema? É nada mais, nada menos do que todo mundo. E as pessoas fazem parte do sistema, né? Então a crítica em The Boys, quando The Boys começou lá na primeira temporada, até a segunda temporada, a crítica era como um todo, como a sociedade está. A sociedade está doente, todos estavam errados ali em The Boys. Só que, passando algum tempo, The Boys ele começou mais a abraçar um lado só da sociedade, o lado mais, vamos dizer assim, canhoto da sociedade. E em Gen V acontece a mesma coisa também, tá? Porque aqui em Gen V, o que está acontecendo? A sátira política, que antes era bem elaborada, vamos dizer assim, que a gente via, entendia e via como era bem elaborada. Agora em Gen V tá muito na cara o que eles estão criticando de fato, né? Então tem lá o slogan Make America Super Again, né? Muito parecido, você sabe com quem, né? Já mostra que você vai criticar apenas um lado só. E a crítica, ela é uma crítica rasa, né? Poxa, estão criticando, lógico, que o slogan do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e eles colocam o Capitão Pátria, nesse momento, como o quê? Como o próprio presidente Donald Trump. Então eles fazem do Capitão Pátria como o presidente dos Estados Unidos. Numa crítica rasa, volto a dizer, né? E aí, ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles colocam o lado que é o anti-presidente, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, anti-Capitão Pátria, como os grandes mocinhos, como se eles não fossem, eles fossem santos, vamos dizer assim. Eles nunca fizeram nada de errado, né? Então nós temos uma clara demonstração da série, vamos dizer assim, que ela tem lado e que ela segurou, vamos dizer assim, que ela abraçou um lado em relação à outra. Então ela descaracteriza um lado, coloca um lado com, vamos dizer assim, com os piores estereótipos que aquele lado tem, e ao mesmo tempo o lado que ela defende, que no caso a série defende, ela coloca com os melhores estereótipos que esse lado tem, tá bom? Então a série, com isso, e isso também aconteceu em The Boys, isso que fez, vamos dizer assim, The Boys perder a qualidade de que tinha antes, na minha opinião. É você estereotipar ao máximo o lado que você ataca, né? E ao mesmo tempo, você colocar o melhor do lado em que você defende. O que The Boys não fazia. The Boys mostrava o pior lado de todos os lados da sociedade, tá? Então Gen V tá muito na cara a crítica e para quem eles estão defendendo. Outro ponto chato de Gen V, já que a gente tá falando, eu tô no momento crítica, vamos dizer assim, de Gen V, é o momento pregação ideológica, vamos dizer assim, né? Tem um momento lá que o pai, o pai do Andrew, né? E daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto, que é um assunto também bastante complicado da série, né? O ator acabou falecendo no ano passado, no acidente de moto, mas daqui a pouquinho a gente vai estar comentando mais sobre isso. Mas tem um momento que é no episódio, acho que é no episódio 3, se não é no 3, é no 2, em que o pai do Andrew fala o seguinte, ele fala que o Andrew, ele não conseguiu sair lá da Elmira, que é a prisão
aonde eles estavam presos lá no final da primeira temporada, que o filho dele não conseguiu sair da prisão porque ele era um jovem negro, né? Então ele fala o seguinte: não é coincidência que o único jovem que não saiu de Elmira era um jovem negro. Mas peraí, a Mary é uma mulher negra. E ela que foi a primeira pessoa que conseguiu fugir lá da Elmira. Então não faz muito sentido a frase do pai do Andrew, né? Não faz muito sentido. Na verdade, faz sim. O único sentido que essa frase faz é a série querer militar em pautas que o diretor ou até mesmo o autor lá, o pessoal lá que é dono lá, né? O pessoal que escreve ou até próprio diretor, vamos dizer assim, queiram militar. Então eles colocam frases que não fazem sentido nenhum dentro da série, né? Contando isso, outra coisa também que me deixou bastante desanimado com a série Gen V é você sempre estar parando a série para poder explicar. Vou dizer o seguinte: todos os acontecimentos de Elmira, nenhum é mostrado. Lógico, claro, eu sei que o Andrew, a morte do Andrew não tem nem como ser mostrada, até porque o ator veio a óbito. Então não tem como você demonstrar a morte dele. Mas os acontecimentos, por exemplo, da Mary fugindo de Elmira, poderia ser mostrado. Como que os que ficaram, por exemplo, o Jordan Lee, a própria Emma, que era amiga lá da Mary, que é amiga ainda da Mary, né? Como que eles ficaram após a Mary fugir? Nada disso é mostrado. Eles ficam apenas falando como foi. Eles param a série para explicar como foi. Isso em algo que é audiovisual fica bastante ruim. Por quê? Você fica explicando, mas não mostra. Então esse também é um dos grandes problemas desta temporada, na minha opinião, da série The Boys. É parar para explicar e não mostrar. Não mostra nada que aconteceu em Elmira. Isso aí é claro também que essa história ela mudou. Tudo indica que a série passaria pelo menos um episódio da série com os acontecimentos lá naquela prisão. Lógico que eles, acredito eu, tenho quase certeza, na verdade, que houve essa mudança por causa da morte lá do Chance Perdona, né? Que acabou falecendo num acidente de moto lá no início do ano passado. E a série ela começa, né? O primeiro episódio começa fazendo uma homenagem a ele, né? Isso fez com que a série mudasse o seu início, pelo menos, né? Mas ela fica uma coisa meio sem explicação. Outra coisa sem explicação é em relação à participação especial dos primeiros episódios, que é a Luz Estrela, que aparece do nada ali, né? Falando de um projeto, né? Que, assim, vamos dizer, ela não faz ideia do que é, mas ela aparece ali para conversar com a Mary, né? E pedir para que ela volte para o colégio, volte para a universidade, por causa do projeto lá, que vai ser o grande mistério, que é o projeto Odessa, né? Assim, parece para mim que a série ela volta no ponto em que ela estava antes. Todo mundo volta novamente lá para a universidade, né? Depois de todos os acontecimentos, todo mundo volta para a universidade como se nada tivesse acontecido. Parece que a série ela volta lá no começo, ela tá em círculos, né? Ela não evolui, vamos dizer assim. Isso é um dos problemas, principalmente desses 3 episódios da segunda temporada. Pode melhorar? Pode. Acredito eu que vá até melhorar, né? Até porque isso é um pré-The Boys, vamos dizer, né? Que esse projeto Odessa, ele vai ser
o fato, vamos dizer, o grande mistério, não só o grande mistério da temporada de Gen V, mas vai ser a solução lá na última temporada de The Boys. Acredito eu que o Projeto Odessa, como é demonstrado, e aí já dando spoiler, que eu já dei vários spoilers aqui, né? A Mary é o Projeto Odessa, e a Mary, ela vai ser a arma que vai derrotar o Capitão Pátria. Tudo indica que ela é a arma que vai derrotar o Capitão Pátria lá na frente, lá na quinta temporada de The Boys no ano que vem, né? Então, tá se encaminhando para isso, né? A Mary ser mais poderosa, talvez mais poderosa, até de pé de igualdade ali com o Capitão Pátria, né? Embora as últimas temporadas mostrem que o Capitão Pátria, o poder do Capitão Pátria não é algo tão gigantesco como a gente imaginava, né? As últimas temporadas de The Boys, mas tudo garante que a Mary, ela vai ser a grande arma que vai derrotar o Capitão Pátria na quinta temporada, tudo indica que sim, né? E isso faz Gen V, a segunda temporada, ser bastante importante até para o entendimento do que vai vir na quinta temporada de The Boys. E aí tem um problema, porque é nítido, não só The Boys, por todas essas coisas que eu comentei anteriormente, né, fez com que o hype de The Boys ele caísse. Mas não só o hype de The Boys caiu, tanto também o hype de Gen V. Se você for parar para pensar, e vamos dizer assim, Gen V nesse momento, se você entrar aqui no Prime Video, e eu vou colocar aqui para você no que tá nos vendo aqui, só deixa eu achar aqui qual que é. Você vai ver, você vai notar que The Boys, nesse momento, ele é apenas, vamos dizer assim, o segundo no top 10 do Brasil, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês que estão me acompanhando vamos dizer assim, pelo YouTube. Eu só tenho que achar aqui, né? Isso é difícil achar. Aqui, ó. Vou colocar aqui agora. Não tô achando aqui. Eu acho que vai aparecer agora aí. Aí, ó. Vai aparecer. Tá? Eu acredito eu que tá aparecendo aí pra você. Que aqui, ó. Gen V é o segundo do top 10 Brasil. Primeiro lugar é o Verão que Mudou Minha Vida, que é uma série também que chama bastante atenção. É uma série que está fazendo grande sucesso, né? Mas Gen V ser segundo colocado, vamos dizer assim, mostra que o que era o hype antes em The Boys tinha um hype, vamos dizer assim, gigantesco, né? O hype de The Boys era, assim, gigantesco, vamos dizer, né? E já não tem mais aquele grande hype que tinha antes, né? Já é algo, vamos dizer assim, diferente para a quinta temporada. Não é o mesmo hype que tinha antes, né? Isso é nítido também. Tanto é que você mal vê, entra nas redes sociais aí, vê muito pouco se falar de Gen V, né? Isso é um grande problema, porque Gen V, a segunda temporada, vai ter uma ligação muito direta com The Boys da quinta temporada, exatamente por causa dessa história da Mary ser, aí tudo indica, volto a dizer, tudo indica que ela vai ser a arma que vai derrotar o Capitão Pátria. Mas vamos falar das coisas boas, que a série ainda tem tem algumas coisas bastante interessantes, né? E não é só, vamos dizer assim, que só crítica, né? Uma é do Projeto Odessa, né? Que eu acho que vai ser melhor desenvolvido nas próximas temporadas e a gente vai ter vamos dizer assim, um melhor entendimento do que de fato não é só a Mary, mas por que ela é a arma que vai derrotar o Capitão Pátria. Eu acho que é isso que eles vão está, vamos dizer assim, desenvolvendo nos próximos
episódios, né? Nos próximos episódios aí de Gen V, né? Outra coisa é a história entre os próprios personagens ali, né? A Kate, como ela vai... o que ela vai fazer? Porque a Emma, o Jordan e a Mary, eles tentaram matar ela. Só que ela não pode dizer pro Capitão Pátria, por exemplo, que ela perdeu os poderes, porque ela vai virar uma humana comum e o Capitão Pátria vai matar ela, né? Então tem esse desenvolvimento da história da Kate, que também é uma personagem bastante poderosa dentro do universo de The Boys, né? Tem aí o Jordan Lee, que abriu geral no final do terceiro episódio da terceiro episódio da segunda temporada. Ele contou geral. Ele estava sendo homenageado como o aluno mais... o melhor aluno ali do ranking da faculdade Godot, e ele abriu geral lá, falou todas as verdades. Vai ser morto, vai ser preso, vai voltar pra cadeia, vamos dizer assim. Então é um desenvolvimento aí que pode ter dos próximos capítulos, né? Alguns personagens muito bem desenvolvidos, eu acho que deve ser melhor desenvolvido, como por exemplo o Bastão de Cachorro, que é um herói que chega aí nessa temporada. É um herói que tem, vamos dizer assim, os poderes como se fosse de um cachorro farejador. Então eu acho que ele deve ser desenvolvido mais à frente aí. Ele saiu procurando ali, vamos dizer, a Mary, quando a Mary estava desaparecida. É algo que também vai ser desenvolvido, né? A resistência, a briga entre os supers e os seres humanos, que ganha um fator aqui a mais, porque dentro da faculdade Godot, que é uma faculdade de super-heróis, há uma resistência contra os supers, né? Então, é bastante interessante da gente acompanhar isso, que alguns heróis, isso mostra que alguns heróis estão contra, vamos dizer assim, o que está acontecendo, o que a Voight está querendo fazer, colocar os supers contra os seres humanos. Há pessoas dentro do universo dos super-heróis que é contra isso, e eles são a resistência dentro da própria faculdade Godot. Então é algo que vai ser desenvolvido, que é bastante interessante também. Bom, no frigir dos ovos, vamos dizer assim, eu acredito que ainda tenha fôlego a série. Ainda tem o Clipper, né, que é o vilão que a gente nem falou, que, assim, ele já mostra ser vilanesco. Ele é o médico lá que fez o parto da Mary. Ele tá em todos os momentos ali vilanescos da série. Ele já mostra ser vilanesco, mas a gente ainda não conhece muito bem a história dele, né? Se bem desenvolvida, pode ser um baita vilão, não só para essa história, mas que pode, vamos dizer assim, desaguar lá na temporada de The Boys, na quinta temporada de The Boys também, né? Bom, no frigir dos ovos, a série, ela perdeu, vamos dizer assim, um pouco de qualidade, exatamente por estar abraçando um lado apenas, né? Fazendo críticas apenas a um lado e não a outro. Ela tem coisas interessantes, mas, assim, me decepciona um pouco. Lógico que só vimos ainda 3 episódios da série, ainda tem muita coisa ainda pra passar, vamos dizer assim, na série Gen V. E o Rádio Nerd vai estar acompanhando tudo isso aqui. Volto a dizer, se acontecer algo bastante marcante dentro da série, aí sim vamos estar comentando, vamos dizer, né? Vamos estar aí comentando mais sobre a série, né? Agora eu acho que vai entrar aqui pra mim, isto, aí, voltar aqui, porque eu queria estar comentando agora algo, vamos dizer, bastante complicado, né?
Vamos falar de Marvel? Vamos falar de Marvel, vamos falar de She-Hulk. Baita série, vamos dizer assim. Muita gente ama She-Hulk, né? Eu sei que você que tá aí me acompanhando ama She-Hulk. Vamos ver aqui, ó, o seguinte, ó. Aí, deixa eu aumentar aqui, colocar para aparecer tudo. Aí agora sim, ó. Então aqui você pode notar, tá muito alto aqui, agora que eu vi que tá menos 100, né? Mas vamos ver aqui o seguinte, ó. Tá aí pra você aí no YouTube, escrito: atriz de She-Hulk e outras estrelas pedem boicote ao Disney Plus após suspensão de Jimmy Kimmel. Pra você que não tá sabendo, o Jimmy Kimmel faz ali um programa de talk show, né, no final ali da noite nos Estados Unidos, e ele fez um comentário sobre a morte lá do ativista pró-Trump, né? Eu vou pegar o nome dele aqui, eu esqueci agora o nome do ativista, mas vamos ver a matéria aqui, que é o seguinte, ó. A suspensão repentina do programa Jimmy Kimmel Live da ABC, né, gerou um protesto em Hollywood e abriu uma nova crise envolvendo a Disney. A decisão, tomada após declaração do apresentador sobre a morte do ativista conservador Charlie Kirk, né? Charlie Kirk, na verdade, né? Charlie Kirk. O ativista a favor ali do Donald Trump, né? Foi interpretada como um ataque à liberdade de expressão e desencadeou reações fortes de artistas, roteiristas e até criadores renomados. Entre as vozes mais contundentes está a da Tatiana Maslany, estrela de She-Hulk, defensora de heróis, que pediu diretamente para que seus seguidores cancelassem suas assinaturas no Disney Plus, Hulu, ESPN+. O gesto da atriz chamou atenção por vir de alguém que já protagonizou uma série da Marvel, né, dentro da própria plataforma que agora pretende boicotar. A plataforma, vamos dizer assim, que está lá a série dela, né? E ela está boicotando a plataforma que está a série, aonde que a série dela está, né? E boicotando a empresa que, vamos dizer assim, que paga os salários dela. Bom, vamos aos fatos aqui. Primeiramente, comentar sobre isso, não tem como não falar do assassinato do Charlie, né? Assim, isso prova que a nossa sociedade, vou voltar aqui para minha cara, isso prova que a sociedade, ela tá doente, tá? Por que eu falo isso? Eu tenho quase certeza, e muita gente tem essa certeza, porque muita gente comemorou a morte desse rapaz, né? É um rapaz, né? Tem ali, se eu não me engano, a idade dele não era muito alta, eu acho que era 30 anos, se eu não me falha a memória, o Charlie tinha. E tinha 2 filhas, uma mulher, uma família muito bonita, vamos dizer assim, né? E que essa mulher perdeu o marido e essas 2 meninas, 2 filhinhas, perdeu o pai. E mesmo com esse cenário tenebroso, vamos dizer assim, as pessoas tiraram ainda um tempo para poder comemorar a morte de uma pessoa. E assim, quando você comemora a morte de alguém, porque alguém não pensa igual a você, já tem algo muito errado. Já é algo errado e já tem algo muito errado com a sociedade e com as pessoas que comemoraram isso, tá? Não só nos Estados Unidos, como também aqui no Brasil, né? E eu não falo
isso para defender um lado, vamos dizer assim. Que o outro lado também faz a mesma coisa. No momento, é só vocês lembrarem que teve gente que comemorou o assassinato daquela deputada estadual lá do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, era deputada estadual, a Marielle Franco, né? Se não é deputada, é vereadora. Vereadora ou deputada, agora eu não vou lembrar de fato qual era o cargo dela, mas ela foi assassinada e muita gente do outro lado comemorou esse assassinato, né? Quando você comemora a morte de alguém, é que algo já deu muito errado. Já tem algo errado em você, tá? Mas vou voltar aqui no caso do Charlie, que é o seguinte. Ele foi assassinado a sangue frio, na frente de todo mundo, na frente das câmeras. Tanto é que tem várias filmagens mostrando o momento, né? E isso causa uma repercussão muito grande. Independente de o que você defende, de que o Charlie falava, você era contra o que ele fala ou não, você tem que lamentar e muito o que aconteceu, tá? Bom, vamos prosseguir, porque eu queria ir agora pro Jimmy Kimmel, né? Que é um programa reconhecido, é um cara muito conhecido no show em Hollywood, já apresentou o Oscar algumas vezes, né? Acho que no ano passado até foi ele, ano passado ou ano retrasado, não sei, há pouco tempo atrás ele estava lá apresentando o Oscar. Então é um cara de renome ali no cenário. No momento em que você faz uma declaração para poder, vamos dizer, jogar a culpa num lado que não tem nada a ver com o assassinato, pelo menos até agora nada demonstra que foi o lado em que ele colocou, né? Porque ele fala que o cara que atirou ali no Charlie fazia parte dos apoiadores do Trump, alguma coisa do tipo assim, o que não é provado e não é verdade. Então ele criou ali uma espécie de fake news, como é bastante conhecida, né? Muita gente fala, notícia falsa, fake news. Então ele criou isso, né? Tudo indica, porque não tem nada ainda comprovando que realmente isso aconteceu ou não. Pelo contrário, né? Comprova que ele era um cara voltado ali com as ideias da esquerda, tanto é que ele coloca algumas palavras no projétil que acertou o Charlie, né? Mas ele cria isso, tá? E ele fala isso na rede aberta dos Estados Unidos, num canal muito potente que é a ABC, né? Que tem a Disney como dona, né? A ABC é um canal da Disney. No momento em que ele fala isso, ele dá oportunidade de ser processado, e não só ele, de toda a empresa, a ABC, a Disney, a corporação Disney ser processada, né? Além de perda de patrocinadores, né? Dito isso, ele pode falar isso? Ele pode falar isso, né? Vamos dizer que a liberdade de expressão ela serve para falar isso, mas ao mesmo tempo as consequências do que você fala também vão acontecer, vamos dizer assim. Então a liberdade de expressão, muita gente confunde. Mas liberdade de expressão dá direito a falar qualquer coisa. Não. Realmente, ele dá direito a você falar qualquer coisa. Eu posso vir aqui falar as coisas mais absurdas do mundo aqui nesse canal. Mas eu vou sofrer as consequências. Eu vou ter o canal retirado, eu vou ser processado. As consequências também, elas são livres, vamos dizer assim. Se a ABC retirasse o programa do Jim, né? Jim Kimmel, se a ABC retirasse o programa dele do ar por causa disso, vamos dizer, já deveria realmente, vamos dizer assim, algo que realmente faz com que uma pessoa perca o programa. A rede, ela não vai, uma emissora de TV, ela não vai arcar com uma coisa dessa, com processos gigantes, né? O grande problema que eu vejo é quando entra o governo. Quando você coloca o governo, um órgão do governo,
fazendo pressão para que o programa saia do ar, aí eu vejo um problema, tá? Então, na minha visão, o Jimmy tá errado, né? E acredito que perderia o emprego por ter falado isso. E o governo também tá errado em fazer a pressão em cima da ABC para poder retirar o cara do ar, tá? Porque aí você tá uma espécie de censura. O governo podia fazer o seguinte, podia entrar com processo para ganhar um dinheiro muito pesado em cima da ABC, né? E aí a ABC ia tirar o cara do ar, tudo dentro da lei. Vamos ao caso da Tatiane, né? Volto a dizer, o governo americano está errado em pressionar para que seja retirado, se isso aconteceu. Eu não sei, de fato, se realmente isso aconteceu ou foi a ABC. O mais provável, né, vamos dizer, é que deva ter tido uma pressão, né, do próprio governo americano, né? E o Jimmy tá completamente errado em falar um negócio que ele não tem prova de que realmente aconteceu, né? Vamos ao caso da Tatiane, né? Da Tatiane Maslany, que é a She-Hulk. Ela tem todo o direito de fazer os seus boicotes, de falar o que quiser na rede social. Volto a dizer, liberdade de expressão. Mas, na minha opinião, foi uma burrice da parte dela fazer isso. Por quê? Porque você fecha uma porta. E ela vem de um projeto que não é um grande sucesso. Ou seja, a Disney não vai ajoelhar nos pés dela e pedir, por favor, retire, a gente precisa de você nas próximas fases do MCU, a gente precisa da She-Hulk. Não. Ela é descartável dentro da Disney. E não só isso. Ela fazendo esse boicote, além dela ser descartável, ela fecha portas para ela no futuro. Não só dentro da Disney, mas dentro de outros grandes estúdios. Porque eles se comunicam, eles sabem o que está acontecendo, né? Então, você fazer isso, você está atrapalhando a você mesmo. Por quê? Você tá vindo de um projeto fracassado, vamos dizer a verdade. She-Hulk é um projeto fracassado, embora muita gente goste, mas é um projeto fracassado. Tanto é que ninguém fala mais da She-Hulk dentro do universo da Marvel. E você vindo de um projeto fracassado, você fecha portas para um futuro. Não só dentro da maior franquia que já existiu, a Marvel é a maior franquia que já existiu, mas você fecha a porta dentro dos estúdios da Disney. E você fica mal falada dentro dos outros estúdios. Por quê? Porque qual que vai ser o estúdio que vai te contratar sabendo que você pode fazer um boicote em cima dele, vamos dizer assim, no próximo acontecimento. Acontece algo parecido, vamos dizer, ou até mesmo algo que você vai lá e faça um boicote contra o estúdio, né? Então, isso aí conta quando os outros grandes estúdios for a contratar. Então, volto a dizer, ela tem liberdade de fazer isso, mas, na minha opinião, uma grande burrice. Agora, por último, eu queria comentar sobre a personagem She-Hulk dentro do universo da Marvel, vamos dizer assim, dentro dos projetos futuros da Marvel. A She-Hulk acabou. Embora, como a She-Hulk, ela é uma personagem que você usa a maior parte do tempo CGI, você pode reescalar outra atriz. Mas eu acho que a Marvel não vai fazer isso. Pelo contrário, eu acho que a Marvel ela vai descartar e fazer com que a personagem ainda não apareceu. E só volte a aparecer vamos dizer assim, num reboot que pode acontecer após Guerras Secretas. Eu acho que a personagem ela não vai aparecer nesses 2 próximos trabalhos principais aí, ela não vai aparecer, né? A Tatiane tá completamente fora. Também acho que eles não vão escalar ninguém, fazer reescalar uma nova atriz para fazer essa personagem, não.
vão esquecer completamente tudo que aconteceu ali naquela série da She-Hulk e bola pra frente, a gente não vai ter She-Hulk aí, né? Eu acho que aquela série ali ela vai ser completamente esquecida, como outras séries também, por exemplo, Invasão Secreta. Isso aí são projetos aí que a Marvel vai jogar na geladeira. Infelizmente também Guardião o da Lua lá, Guardião da Lua, não, Cavaleiro da Lua. Esqueci agora. Nossa, Cavaleiro da Lua, né? Cavaleiro da Lua, isso. Cavaleiro da Lua. Vai também ser descartada. Eternos também, né? Então, vários descartes, vamos dizer assim, que a Marvel vai fazer, não trazendo esses personagens aí para um futuro, pelo menos até Guerras Secretas. Depois, tudo indica, e eu acredito que vai acontecer, um grande reboot. A Marvel vai rebootar a história toda e vai começar tudo de novo. Até porque esse universo, como eu já venho dizendo aí há muito tempo, esse universo aí, ele não, vamos dizer, ele não se sustenta mais, né? Então, acredito que a Marvel nesse momento está trabalhando para fazer um encerramento digno de toda essa história de mais de 20 anos e começar aí para frente uma nova história. Estamos aí com quantos minutos de episódio? 41 minutos, quase indo aí para os 42 minutos de episódio. Ponto final no Rádio Nerd deste domingo. Lembrando a todos que o Rádio Nerd volta na próxima semana com mais novidades durante a semana. Para você que é fã de Gen V, que ainda está aí acompanhando a série, vamos estar comentando e dando nota da série lá no final da temporada. Tem ainda aí mais alguns episódios, eu acho que são 6 episódios, né? A mesma coisa vai acontecer também com Pacificador, você que está acompanhando Pacificador aí de semana em semana. No final de Pacificador, vamos estar aí comentando a série no geral, tá bom? É isso aí, ponto final no Rádio Nerd. Lembrando a todos que os outros episódios anteriores estão aqui abaixo, tanto no YouTube quanto também nos aplicativos de áudio. E voltamos no próximo domingo. Um grande abraço e uma boa semana para todo mundo.